Então, esse meu tema ele é bastante amplo, porque as discriminações elas são por vários motivos. Não é apenas pela cor da pele, mas é pelo tipo físico, pela aparência social, por uma série de razões. E eu começo, então, a minha fala pegando um gancho numa referência do Dr. Lucena, quando falamos das nossas prerrogativas. Estava eu defendendo uma cliente, uma mocinha negra, vestida como as jovens gostam de se vestir. E a reclamação era contra duas empresas. Uma quebrou, e eu, claro, coloquei a outra no polo passivo, porque ela interferia no contrato da minha cliente. Minha cliente vendia pacotes de viagem, e ela só poderia alterar o pacote se a segunda autorizasse. Então, se a primeira quebrou, chegamos lá, falei boa tarde, o magistrado não respondeu. Ele estava na 79, eu soube que ele foi removido. Não sei se foi a pedido ou se o tribunal removeu de ofício. Bom, aí ele já começou assim, doutora, desiste da segunda reclamada. Não, excelência, não desisto. Eu vou consignar a litigância de má-fé, porque essa inicial, o que tem minha inicial? Minha inicial é fidedigna. Eu vou consignar a litigância de má-fé. Consigne o que o senhor quiser e põe os meus protestos. Aí ele consignou na ata que a advertida, a patrona do reclamante, insiste em manter no polo passivo a segunda reclamada. E eu disse, o senhor está pré-julgando? Não, doutora, estou julgando. O senhor está julgando sem ouvir as minhas provas, sem ouvir a minha cliente? Estou, doutora. E começou a gritar. Quando eu me atentei que ele não estava falando alto, mas que ele estava gritando literalmente, eu mantive o mesmo tom de voz. E eu me concentro para continuar falando no mesmo ritmo que eu estava falando. Então, eu me assentei e falei assim, excelência, por que o senhor está gritando comigo? E ele gritou mais alto. Não, estou gritando com a senhora. Eu disse, está, não estou. Umas 3 vezes. Aí eu disse, olha, excelência, eu não o conheço. Primeira vez que eu faço audiência nesta vara, estou lhe tratando com respeito. Eu quero o mesmo tratamento. E daí ele me olhou assustado, e a essa altura a sala de audiência já estava lotada, porque a audiência estava com mais de 1 hora de atraso, e quando ele começou a gritar, os que puderam entraram para saber o que estava acontecendo, porque eles ouviam a voz do juiz, mas não ouviam a minha. Aí ele começou a bater a caneta assim, e falou assim, eu estou com problema de saúde, estou pensando em sair daqui para o médico. Aí eu me ajeitei assim na cadeira, fiz uma cara de paisagem e falei assim, então, excelência, vai para o médico, nenhuma lide se sobrepõe à sua saúde. E aí eu pensei, ele vai caçar minha palavra ou vai dizer que é desacato à autoridade? Mas eu já estava preparada. Porque se ele caçasse minha palavra, não poderia. Eu ia chamar a prerrogativa. Se ele dissesse que era abuso de autoridade e me desse voz de prisão, também ia dar voz de prisão para ele, que é um direito que nós temos. Então, a gente precisa realmente conhecer muito bem a Lei 8.906 para não sermos tomados de surpresa. Então, eu não imaginei que ele fosse fazer tudo aquilo. E eu tenho certeza que ele não fez aquilo só para mostrar autoridade. Ele fez num ato também discriminatório. Porque, da forma como ele me olhou de cima a baixo, nem respondendo ao meu cumprimento, na cabeça dele passou que eu não sabia o que eu estava fazendo. Mas ele logo descobriu que eu sabia muito bem o que eu estava fazendo. Depois que ele fez... Isso já estava fazendo parte do tema aqui, feitos discriminatórios e seus efeitos jurídicos. E daí ele tumultuou toda a audiência, ouviu o preposto, eles confirmaram a minha inicial do jeitinho que estava, o próprio preposto. Doutora, não vai dar para aplicar litigância de má-fé. Excelência, não vai. Eu disse para o senhor que não ia dar, o senhor não acreditou. Daí, quando ele me deu a palavra, ele falou, a senhora tem 5 minutos para falar sobre a defesa. Isso depois de uns 20, 30 minutos, ele fazendo uma série de irregularidades e eu protestando. E ele mandava fundamentar, e eu fundamentava tudo, com base na Constituição, Código Civil, CLT, tudo que tem direito, jurisprudência e mais realidade fática. E daí ele falou, a senhora tem 5 minutos, eu comecei a editar, a senhora fala muito depressa, minha secretária não acompanha. Bom, se a sua secretária não acompanha, como é que o senhor quer que eu fale 5 minutos? É impossível. 10 minutos, 10 minutos, doutora. 15, excelência. A lei fala em 15 minutos. Aí ele não retrucou. Aí eu comecei a editar o que ele fez na audiência. Que ele foi arbitrário, que feriu o princípio da isonomia, que estava tratando a reclamada de forma diferente, e fui. E ele não me interrompeu. E tudo estava baseado num documento que eu dizia, que eu reputava de nulo, porque era um documento viciado, e ele queria sentenciar, encerrar a instrução com base naquele documento que eu dizia que era nulo.
Então, ele quis me testar. Fundamenta, doutora. Pois não, excelência. Já que o senhor gosta de artigos de lei, então vamos a eles. E fui. Então, mas tudo muito tranquilo, eu não fiquei nervosa, eu não levantei a voz e continuei falando. E depois, quando terminou a audiência, falei assim, boa tarde, excelência. Não me queira mal, que eu lhe quero bem, eu respeito todos os magistrados desse tribunal. Ele não falou nada. Mas, para a gente fazer isso, a gente tem que estar com os pés no chão. Você tem que ter conhecimento, porque, senão, você não consegue. Se eu não soubesse da minha prerrogativa, como se diz na gíria, ele teria me engolido, né? Porque eu ia ficar com uma cara não sei do quê, a minha cliente, que já estava nervosa, ia ficar mais ainda, ele ia encerrar a instrução, e eu falei para ela, fica fria. E eu sempre falo para os meus clientes, ó, se o juiz falar que vai mandar prender, não esquenta, que ele tem que prender eu primeiro. Aí depois ele vai para cima de você. E para ele me prender, né? Então, foi uma forma discriminatória. Ainda falei para ela, se ele não julgar do jeito que eu quero, se não for procedente, eu anulo tudo no tribunal, porque estava cheio de protesto, e tudo fundamentado, até com o princípio da primazia da realidade, e ele ficava anotando tudo que eu dizia, todos os artigos que eu estava dizendo. E a outra situação, vocês vejam a discriminação, como ela é penosa, como ela fere a autoestima, ela exclui, ela deixa a pessoa diferenciada em relação às demais. A vítima de questões raciais, ela experimenta terrores desumanos, cruéis, que provocam profundas sequelas, como a destruição da autoestima, porque desperta assim, aquele sentimento de que ela vale menos, que ela não é aceita, que aquele não é o lugar dela, porque o opressor, o agressor, ele faz esse tipo de coisa. E, muitas vezes, ele faz isso declaradamente e, às vezes, ele faz dissimuladamente. E, dentro desse contexto, estou eu, Banco do Brasil, de Osasco, para levantar um alvará. Publicação. Dirigir-se ao Banco do Brasil, Praça Antônio Agu, para fazer o levantamento do alvará. Tinha nas mãos a minha carteira, que não é carteirinha. E, quando dizem carteirinha, eu falo, você está se referindo à minha carteira da ordem? Aí a pessoa dá uma risadinha, né? A senhora tem razão. Mas eu sempre falo assim, muito tranquila, sabe? Você tem que ser tranquila para você ganhar a discussão. E aí eu cheguei com a minha pasta, que só tinha os papéis, a minha pasta com os papéis relativos ao cliente. E a minha carteira e a porta travou. Só que eu já tinha colocado celular, chave no compartimento. Por favor, chame a gerente. A gerente já veio assim, tremendo aqui. Não vou deixar a senhora entrar. Sim, olha, eu sou advogada. Estou cumprindo uma ordem judicial. Mas a senhora não vai entrar porque eu estou pensando na segurança do banco. Agora fica a reflexão para vocês o que ela quis dizer com segurança do banco. Eu já entendi. Eu disse para ela, não, mas olha, eu moro em São Paulo, não posso voltar aqui outro dia, tenho que fazer isso. A senhora não vai entrar. Falei, vou sim. Nem que eu tenha que chamar o 190. A senhora chama quem a senhora quiser. Então, eu chamei. Liguei para o Copom. Copom, sou advogada, estou sendo impedida de entrar no Banco do Brasil, preciso de apoio. Porque aí você não conta muita história, não. Seja objetivo. Se ficar contando história, parece que não é relevante. Então, eu disse que eu sou advogada, estou sendo impedida, preciso de apoio, por favor, não demore. 20 minutos demorou a viatura. Aí chegou, não foi muito, liguei para a prerrogativa, foi o presidente da subseção lá de Osasco e mais um colega da prerrogativa, né? E aí a viatura chegou, todo mundo para, o que será que está acontecendo, né? O policial entrou, a porta não apitou para ele, aí ele voltou, me chamou, o outro segurança veio com a mão assim, eu falei, você não põe a mão em mim, não encoste em mim, e eu vou entrar porque ele está me chamando. Imagine, senhores, eu, né, entrando com o policial do meu lado, com a prancheta e tudo, e a viatura lá fora. Se eu não fosse uma mulher negra, talvez não tivesse muito problema, que diriam assim, nossa, ela está acompanhada do segurança, deve ter muito dinheiro. Mas é verdade, é a realidade fática. Mas, em sendo uma mulher negra, será que ela está presa? Será que ela roubou? O que será que ela está fazendo? Constrangedor. Só que eu não me abati, não. Eu continuei normal, como se nada tivesse acontecendo. Apenas o policial estava me acompanhando. Atendimento no andar de cima, clientes especiais, todo mundo me olhando, né? Fiz o procedimento que tinha que fazer, a gerente começou a falar alto comigo, falei, você fala baixo comigo, me respeita. Minha voz é assim. Não, sua voz não é assim, você fala direito comigo. Ela fez tudo o que eu tinha que fazer. Saí de lá, fiz boletim de ocorrência e tal. Passado um tempo, falei, vou entrar com a ação, só que como eu ainda estou emocionalmente abalada, eu pedi a um colega
para entrar com ação para mim, porque o juiz não decide pela emoção, ele decide pela razão. Então, quando você está interessado e aquilo te fere, você não consegue tirar a emoção e colocar apenas a lei fria e seca, é bom que você não atue. E aí o boletim de ocorrência que eu fiz simplesmente sumiu, disse que não tinha registro daquela ocorrência. E a ocorrência era para apurar intolerância e discriminação. Mas isto é porque nós estamos num país onde não tem discriminação, onde todos são tratados de forma igual. Então, oficiamos a corregedoria da polícia para saber o que aconteceu. E o corregedor me chamou, e eu contei com riqueza de detalhes. E também quero contar para o juiz, quando chegar a minha vez, espero que ele me ouça, porque já existe a ação em trâmite. Então, nós temos que exercer o nosso direito, temos que usar da nossa prerrogativa. Então, não basta a fixação de leis para que nós possamos dizer que está erradicada a discriminação e preconceito na sua forma mais genérica, não só em razão da cor da pele, mas em razão da posição social, em razão se a pessoa tem um defeito físico, se a pessoa tem alguma dificuldade, porque, infelizmente, existe esse tipo de coisa. E o preconceito com relação à cor, ele tem uma barreira invisível, porque nem sempre é falado declaradamente. Porque o racista ele não diz que ele é racista, o discriminador não diz que ele é. Ele sempre tem um discurso muito convencedor, um discurso muito respeitável. E, quando você questiona, ele diz, não, mas na minha família, o marido da minha filha é negro, a minha avó tinha o pé na cozinha, a minha empregada é negra. Ou então, a minha empregada é negra, mas ela é tão limpinha, ela é tão cheirosinha. Por que esses qualificativos? E a pessoa, quando fala isso, ela acha que não está falando nada demais. E num exemplo bem claro, bem aqui pertinho de nós, né, essa questão do Big Brother, aquelas frases que o rapaz disse, ele acha que tudo bem, tudo normal. Então, e o respeito que as mulheres, de maneira geral, merecem, e em especial as mulheres negras que estão sendo atingidas? E a outra representante, quando diz, eu preciso pôr desodorante, senão vou ficar com cheiro de neguinha. O que ela quer dizer com isso? Nós sabemos o que ela quer dizer. Então, nós temos que aprender a respeitar o direito do outro. Por outro lado, essas questões, quando batem ao judiciário, nós encontramos um entrave, porque há uma certa dificuldade do aplicador da lei em aceitar a nossa tese. E já começa lá atrás, quando tem boletim de ocorrência na polícia. Você vai depor, se a pessoa tiver sem advogado, fica aqueles boletins que, quando chega na justiça ou quando chega lá na hora do promotor analisar, não dá em nada, porque não está claro o suficiente o que aconteceu. Quando chega na Justiça do Trabalho, você tem uma reclamação pedindo indenização por dano moral em razão de discriminação e preconceito, assédio moral e mais. Por que, às vezes, não dá certo? Porque não está claro. O juiz pergunta para o autor, o que aconteceu lá? Fui discriminado. Que o reclamante foi discriminado. Mas que mais? Não, foi ruim, foi assim, constrangedor, que foi constrangedor. E não pergunta mais, que o juiz nem sempre fica puxando. Tem juiz que puxa, né? Então, o ofendido tem que chegar lá. O que aconteceu lá, senhor? Foi discriminado porque ele falou assim, 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 disse que eu era isso e mais aquilo, e falou da cor da minha pele, me chamou de macaco, me chamou de negro fedido. E isto acontece. Saiu uma decisão aí, dia 19 de fevereiro agora, que nós estávamos acompanhando, e a autora do delito se referia às pessoas negras como pessoas sujas, imundas, dizendo que o shopping deveria proibir a entrada de negros lá, que era um absurdo. E ela teve esse tipo de comportamento com as 3 vítimas e também desrespeito ao Poder Judiciário, porque a certidão lavrada pelo oficial de justiça, quando a juíza leu, ela lia em voz alta, a juíza ficou indignada. Então, essa decisão foi publicada aí pelo Migalhas, está na internet, né? E nessa daí houve condenação com 4 anos de reclusão em regime semiaberto, mais 39 dias multa, e mais indenização por dano moral para cada um dos ofendidos, que são 3 pessoas. Então, nós buscamos, com a aplicação da lei,
um método pedagógico para que sirva de exemplo e para que seja de corretivo, para que a pessoa não volte a incidir naquele mesmo episódio. Mas isso só funciona se a indenização arbitrada ou a penalidade arbitrada ela for significativa. Porque, nesse caso concreto que eu citei para vocês, essa senhora tem uma das condenações de R$600. Aí o jornalista do Estadão me perguntou, o que a senhora acha disso? Olha, é insignificante, que R$600, ela disse, posso fazer outra vez. Então, tem que ser algo significante. Se for 50 mil, 100 mil, a pessoa vai pensar 2 vezes. Mas, coitada, ela já é uma pessoa de idade, será que não está muito pesado? Bom, será que está muito pesado? É uma pessoa de idade, mas que sabe o que está fazendo, que sabe como sair da situação na hora que melhor lhe convém. Estou falando desse caso concreto. A senhora aí tem mais de 70 anos. Só que, quando ela percebe que está perdendo o controle da situação, ela viaja para a casa de praia dela e ninguém mais acha. Fica uns 3, 4 meses fora, depois ela volta. Aí já esfriou, ninguém está mais falando no assunto. Então, nós temos que ponderar todas essas coisas. A pessoa, o preconceito e a discriminação, ele é introjetado na pessoa. A criança não é preconceituosa, ela fica de ouvir o adulto falar. Não converse com o Joãozinho, porque a família dele é muito pobre, a casa deles não é igual à nossa, não quero que você converse com ele. Não converse com a Mariazinha, porque a pele dela não é igual à sua, porque ela é preta, não gosta de preto, tudo que é preto é feio, é horrível, é nesse nível. Então, cada vez que se quer falar de alguma coisa que é pejorativa, de alguma coisa que não é legal, diz, a coisa está preta, sabe? Isso é coisa de preto. Isso. Quem disse isso? A situação, não dá para falar desse tema de discriminação sem trazer à tona, a todo momento, as dificuldades que enfrenta a população negra ao longo dos séculos e desde a abolição inacabada. Porque o que nós questionamos é que foi o dia 14 de maio, mais de 1 milhão de pessoas colocadas em pseudo-liberdade, mas sem qualquer ressarcimento, sem qualquer reconhecimento. Aquela população que vivia escravizada, porque o povo negro não nasceu escravo, nasceu livre, como todos os seres humanos. O povo foi escravizado e foi mantido à força nessa situação. Porque todas as vezes que tentaram se rebelar, está aí a história que não nos deixa mentir. Eles eram severamente castigados, mutilados e pagavam com a vida. Então, é um povo que resiste há mais de 3 séculos. E quando nós falamos em políticas reparatórias, quando nós falamos em cotas, quando nós falamos em mais leis que inibam discriminações e seus efeitos, e falamos nos seus efeitos jurídicos, nós estamos falando de uma equiparação com um povo que sempre esteve à frente e que também foi agraciado. Os imigrantes que vieram para cá, agraciados com terras, com estudo, com direito ao trabalho, o que não foi permitido à população negra. Se vocês virem estes prédios trabalhados que nós temos, aqui na cidade de São Paulo mesmo, tudo isto é mão de obra escravo. Então, quando você diz o negro não gosta de trabalhar, é o estereótipo que o opressor colocou. Quando diz a população negra é inferior, a mulher negra é inferior, o opressor é que disse isso. Quando se pretende considerar a mulher negra como um objeto de fácil acesso, porque a mulher é negra, então ela é desfrutável, eu posso passar a mão, eu posso falar o que eu bem entenda, eu posso depreciar, porque é mulher negra. Não, isso é resquício da escravidão. E é contra isso que nós batalhamos, é contra isso que nós fazemos esse trabalho de capacitação, esse trabalho de reflexão. E nisso a nossa Ordem dos Advogados realmente é diferenciada, porque ela é uma instituição classista, mas ela é também institucional.
o que significa que ela se coloca ao lado da população, ao lado do cidadão, a cada vez que o direito e garantia individual é violado ou está na iminência de ser. Ela é a guardiã do ordenamento jurídico e da nossa Constituição. E a cada vez que está em perigo o ordenamento jurídico e a nossa Constituição, aí está a nossa Ordem dos Advogados pronta para intervir, sem precisar da autorização de ninguém. Porque, se o direito de uma única pessoa não for garantido, não adianta você dizer que tem democracia, que tem liberdade. Você não tem. O direito de todos, indistintamente, deve ser garantido. Então, a desigualdade entre os seres humanos ela pode atingir uma sociedade ou os membros de um povo determinado. E, em consequência disso, pessoas são julgadas depreciativamente e são colocadas em situação de inferioridade social, ficando prejudicado o reconhecimento moral da necessária igualdade. Eu entendo necessário essas considerações para que nós possamos entender como é que funciona a aplicação dos meios jurídicos, a consequência dos instrumentos jurídicos nestas situações. Vou elencar aqui algumas características que tipificam o preconceito. Ele estabelece diferenças graves entre as pessoas, porque nega direitos fundamentais e gera conflitos. O preconceito introduz a desigualdade entre seres humanos, podendo atingir toda uma sociedade ou os membros de um povo determinado. O preconceito promove a injustiça. Se estivermos falando, por exemplo, do direito do trabalho, você tem uma determinada empresa que tem funcionários brancos e negros. Mas, toda vez que chega a hora de você promover alguém, aquele que é negro, o afrodescendente, a gente fala afrodescendente, que tem o tom de pele um pouquinho mais claro, é preterido. Mas ele tem a mesma capacidade que o outro, passou no mesmo concurso, desenvolve as atividades com a mesma perfeição, tudo igualzinho, mas nunca chega a vez dele. É o preconceito introjetado. Então, está havendo uma injustiça, porque a pessoa está deixando de receber um benefício pela cor da pele. E eu digo para vocês, eu fui, antes de ser advogada, eu fui servidora do Tribunal de Justiça. E fui também servidora do Tribunal do Trabalho. No Tribunal do Trabalho, eu trabalhei 22 anos e meio. E no Tribunal de Justiça, eu trabalhei 6 anos. Mas, no cartório que eu trabalhava, chegava um determinado momento que tinha que fazer avaliação para ver quem que ia receber um pouquinho mais do salário. E eu tinha uma senhora que morava em Francisco Morato e que, naquela época, acho que ela devia ter uns 60 anos. O péssimo ou ruim era sempre dado para ela. Mas ela não era péssima e nem ruim, porque ela fazia o serviço como todos faziam. Mas o escrivão tinha que dar péssimo ou ruim para alguém, então era para ela. Sempre para ela. Agora, para mim, ele também nunca dava a melhor nota. Um dia eu perguntei para ele por quê. Por que eu não merecia muito bom? Se tinha elogio, todos os advogados gostavam do serviço. Ele falava que eu era ótima, que o meu serviço era bom. Então, por que eu não tinha muito bom? Ele não tinha resposta. Da mesma forma que a gerente do banco, quando eu perguntei, mas por que você não vai deixar entrar? Aqui, assim, dela tremia. E ela dizia, não, porque eu estou pensando na segurança do banco. Ah, podia ter falado claramente, não gosto da cor da sua pele, que foi isso que aconteceu, não tenho nenhuma dúvida. Que no episódio do banco, as outras pessoas estavam passando, e a porta não apitava para ninguém, só para mim. Então, o preconceito promove a injustiça. Pelo simples fato de ignorar o princípio fundamental da igualdade essencial de todas as pessoas e anula regras básicas segundo a qual nenhuma pessoa vale mais que a outra, nenhuma raça é superior à outra, nenhuma raça é melhor que a outra. O que acontece é a oportunidade que é dada. Se você dá oportunidade, a pessoa se desenvolve, a pessoa se deslancha, a pessoa se destaca. Então, a luta pela transformação social é uma tarefa coletiva. Uma única pessoa, ainda que ela seja um líder religioso, um líder político, um líder sindical, uma liderança de
grande relevância, ele não terá sucesso se ele agir sozinho. Esse processo de mudança precisa da colaboração de todos. E a colaboração de todos é como estamos aqui, um auditório multicor, que é o auditório que caracteriza e tipifica o nosso Brasil. É uma plateia seleta, é uma plateia de luta e resistência positiva, porque os senhores todos que estão aqui são formadores de opinião. Então, tudo que nós estamos ouvindo aqui, o nosso cérebro retém. Ele não retém 100%, mas ele retém uma boa parte. E essa parte que ele retém, nós vamos transmitir para os nossos filhos, para o nosso cônjuge, para o nosso vizinho, para os nossos amigos. E eles vão retransmitir para o rol de amigos deles. E é assim que nós vamos mudando a cultura. Porque essas questões discriminatórias, elas só mudam se você conseguir mudar a cultura. A partir do instante que a pessoa conseguir entender que aquele comportamento dela é atípico, é reprovável, tanto pelas leis divinas, como pelo nosso ordenamento jurídico em vigor, e pelo mundo de maneira geral, quando ela tiver esta consciência, nós teremos conquistado a verdadeira cultura de paz. Mas como nós somos militantes que não desistem, e sabemos que este trabalho é um trabalho demorado, nós não nos cansamos, porque nós temos um ideal. Nós temos um ideal de justiça. Nós somos advogados, e como advogados, nós temos a plenitude da liberdade de expressão. Nós temos o direito, o poder de criar legislações. Por quê? Porque cada tese que nós defendemos e que nós submetemos ao magistrado, ele terá que emitir um parecer. E ele não poderá dizer que não sabe ou que não tem amparo na lei, que se não tiver, ele cria um, que é a jurisprudência. E, a partir do momento que você tem a jurisprudência sobre o mesmo assunto, ela vai se repetindo, e você vai fomentando, e você vai conversando, e você vai conseguindo mudar. É por isso que a nossa luta não para. As questões discriminatórias, elas se caracterizam porque elas se constituem num ato ilícito, elas abalam a tranquilidade psíquica, elas abalam os sentimentos, os afetos da pessoa, diminuindo o seu bem-estar social. Eu tenho vários casos concretos, e tem um deles que o chefe da minha cliente chamava ela de galinha de Angola. E ela é uma menina tímida, tem uns 26 anos. E ela falava assim, não fala assim comigo, e começava a chorar. E ele dizia, eu te ponho no tronco. E aí os outros funcionários achavam engraçado. E essa menina ficou doente, ficou com síndrome do pânico. Ficou a ponto de não conseguir sair na rua, de não conseguir falar. Quando ela melhorou um pouco, ela estava fazendo um tratamento no Centro de Referência e Combate ao Racismo, e esta questão foi indicada para mim, porque eu, ultimamente, tenho feito várias palestras sobre assédio moral, sobre discriminação, então vamos cuidar desse caso. Mas aí, não se surpreendam, o dia que chegou a audiência, tinha um pesquisador aqui fazendo uma análise de como anda a discriminação e preconceito na cidade de São Paulo. Ele perguntou se podia assistir a audiência. Eu falei, pode. Você chega lá e senta lá na sala de audiência e fica na tua. Se você quiser gravar, você grava, mas discretamente, que se o juiz estiver, ele vai mandar você desligar. E se você perguntar para ele se pode, ele vai dizer que não. Tem alguns que dizem que não tem problema. Bom, então ele chegou e sentou lá, e chegou o cunhado da moça, posso assistir a audiência? Pode, senta lá e fica na sua. Se comporte. A juíza começou a discriminar. No primeiro momento, eu pensei, acho que é impressão minha. Mas aí ela pegava e falava assim, isso aqui é um absurdo, não vou admitir perguntas sobre isso. E sugerindo à reclamada que demitisse as testemunhas do fato. Falei, excelência. Aí ela, não, eu quero fazer perícia. Queria fazer perícia para provar que o chefe chamava ela de galinha de Angola. Eu dizia que não, eu não tinha pedido perícia. Então ela disse assim, quer dizer que a senhora não quer perícia? Me ameaçando. Aí a minha cliente já estava entrando em pânico. Então eu pensei, não é bom brigar com ela para valer agora. Ah, excelência, a senhora é a condutora do processo. Se a senhora entende que a perícia é necessária, que se faça a perícia.
Eu não disse eu concordo com a perícia, eu disse que era ela que estava querendo. Então, se ela falar que fui eu que falei, eu não falei nada. Ela que quis. Daí ela adiou a audiência, quando eu fui buscar o processo. Excelência, estava lá no balcão, ela estava na secretaria, quem conhece a Justiça do Trabalho sabe o espaço que tem entre o balcão e a porta. Excelência, quero falar com a senhora. O que a senhora quer? Falar com a senhora. O que a senhora quer, doutora? Falar com a senhora. Então fala. Não, quero falar com a senhora. Umas 3 vezes. Aí ela fez assim, dei a volta. Eu vim aqui, excelência, dizer para a senhora que não gostei da sua postura, que a senhora não pode jamais julgar qualquer causa pela aparência. A senhora tem que julgar pelo fato colocado nos autos. Se a senhora vai acolher ou não é outra história. Cabe a mim entrar com os recursos cabíveis. Não, a senhora está enganada, porque eu não falei nada disso. Não, estou enganada não, excelência. Eu entendi perfeitamente o que aconteceu e como aconteceu. Eu sou a representante da igualdade racial aqui no estado de São Paulo, pela OAB. Eu não poderia me calar diante do absurdo que eu presenciei. Mas eu já sabia que ela podia falar alguma coisa, onde é que a coisa podia parar. Só que ela não refutou o meu questionamento. Aí ela falou assim, não, mas eu até lembro do seu nome, porque eu liguei o seu nome com um personagem da televisão. Excelência, meu nome é Carmen Dora, não é nome de personagem, é direito da personalidade. Artigo 11 seguinte do Código Civil. Então, quando alguém chega, ô seu magrela, ô seu gorduço, ô seu macaco. Não, ninguém é macaco, ninguém é gorduço, ninguém é careca, ninguém é magrelo, cada um tem um nome. E se o legislador entendesse que isto não tem relevância, ele não teria colocado na lei. Ele não teria dito que o nome é o bem mais precioso que você tem. Ele não teria permitido que, se afrontado, você pudesse pleitear uma indenização por dano moral. Então eu disse a ela, meu nome é Carmen Dora, não é nome de personagem. Aí ela ficou até com o olho meio brilhante, assim, aqui no cantinho, né? E ela deveria ter me chamado para conversar no gabinete, mas ela resolveu conversar na secretaria, e ela estava conversando com o funcionário, ela não mandou o funcionário sair. Agora, eu também não estava falando alto, eu estava falando normal. Agora, eu duvido que os outros funcionários não ouviram a nossa conversa. Eles devem ter ouvido. A conversa acabou assim, senhora, me desculpe, doutora. Desculpe. Eu disse, vou pensar. Eu espero que haja imparcialidade daqui para frente, para que eu não tenha que me utilizar das minhas prerrogativas, que eu conheço muito bem, e só não fiz em respeito à minha cliente, que já estava bastante fragilizada, e poderia acontecer um mal maior. Porque a menina podia entrar em pânico e precisar de internação, porque ela não estava bem. Então, eu tive que pensar. E falei, boa tarde, excelência, e passe muito bem. Agora, a instrução ainda não aconteceu. Mas eu já tomei as minhas cautelas, que foram reforçadas hoje aqui pelo doutor Valdemir. Porque eu já combinei com alguns colegas, você vai assistir essa audiência lá, porque se tiver problema, eu já tenho as testemunhas, né? E agora vou também aproveitar e pedir para a prerrogativa, porque eu não sei como vai acontecer. Pode ser que haja imparcialidade e pode ser que não. Bom, então, eu espero assim, ter conseguido colocar alguns conceitos para fomentar o debate. E quero dizer ainda que o combate à discriminação e ao preconceito é uma luta constante dos oprimidos do mundo na busca pela eliminação da discriminação no emprego, pela promoção da igualdade de direito e de oportunidade para negros e negras e todos os que, de alguma forma, são considerados como fora do padrão estabelecido pela mídia, e que não é o padrão verdadeiro, e pela implementação da justa distribuição de renda, de terras, pela ocupação e lazer compatíveis com as condições físicas e mentais de cada cidadão, inclusive da terceira idade, e pelo investimento nos projetos de educação profissional, dentre outras. É uma luta de sobrevivência e pelos direitos humanos na sua forma mais ampla. Forma mais ampla e forma mais universal, o direito à vida. A nossa Constituição Federal, no seu preâmbulo, ela é muito clara
no sentido de que os representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte sob a proteção de Deus, promulgam a presente Constituição com o intuito de assegurar os direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional com a solução pacífica das controvérsias. Está lá no preâmbulo da nossa Constituição. E a luta pela discriminação de uma forma ampla, não só nas questões raciais, ela não se esgota com a edição de leis. Não se esgota com o teor da Constituição. Ela é uma luta que depende de cada um de vocês, de cada um que é comprometido com a verdade, com o respeito à dignidade humana. A lei age como uma inibidora destas práticas delituosas e como caráter corretivo. E aí, no aspecto jurídico, nós temos as ações por danos morais, que podem ser postuladas no cível, na esfera trabalhista, na esfera penal. Nós temos alguns instrumentos jurídicos que eu vou citar aqui para vocês, que eu fiz uma coletânea, dentre outros dos quais nós podemos nos valer para enquadrar a infração e tipificar o tipo penal. Começamos pela nossa Constituição. Artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros, aos estrangeiros residentes no país, a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade. O inciso 10. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito de indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Ela diz, tem um outro artigo que agora eu não me lembro, mas que fala da responsabilidade objetiva do empregador. Então, tem certas questões que você se volta contra o empregador. Se ele achar que está prejudicado, ele que volte com ação regressiva depois contra o causador do infortúnio. No caso do Banco do Brasil, que eu espero que haja uma condenação. Se o banco não gostar, ele questione depois a gerente dele por que ela teve esse tipo de comportamento. E ela que aprenda a respeitar todas as pessoas e a todas as mulheres, em especial as mulheres negras. Quando chegar uma mulher negra lá, que ela trate com respeito. E esse juiz, que era da 79, foi removido, quando também ele se deparar com uma advogada negra, que ele trate com respeito. Eu não pedi nenhum privilégio, eu estava apenas exercendo a minha prerrogativa e cumprindo o mandato que me foi outorgado. Bom, Código Civil, o artigo 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a alguém, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. O artigo 187. Também comete ato ilícito o titular de direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo fim econômico ou social, pela boa-fé, pelos bons costumes. Então, é aquela história. Você é ofendido, você pode se defender, mas se a sua defesa extrapolar o limite do razoável, aí você acaba perdendo a razão. No Código Penal, no capítulo dos crimes contra a honra, o artigo 136, que cuida dos maus-tratos, e a definição do tipo, expor a perigo a vida ou a saúde de pessoas sob a sua autoridade, guarda ou vigilância, para fins de educação, ensino, tratamento ou custódia, quer privando-a de alimentação ou de cuidados indispensáveis, quer sujeitando ao trabalho excessivo ou inadequado, quer abusando dos meios de correção ou disciplina. A injúria, no artigo 138 do Código Penal, imputar a alguém fato definido como crime. A difamação, a injúria racista,
esta prevista no artigo 140, parágrafo 1º do Código Penal, e é onde muitas autoridades policiais enquadram cada vez que você tem uma reclamação de ter sofrido discriminação racial, porque a pena do crime de injúria é menor do que a do crime de preconceito. E a injúria tem um prazo certo para você questionar, e o racismo não. E qual é a diferença? A diferença é que no racismo você está ofendendo a raça ou a cor da pessoa. E na injúria você está colocando apelidos nela, né? Você está dizendo que, porque ela é negra, ela é imprestável, como disse a senhora lá, negro é imundo, negro fede, como diz a outra lá do Big Brother, e aí por aí vai. Os outros qualificativos que todos nós conhecemos e que é até desagradável de se estar pronunciando. Constrangimento ilegal. O que aconteceu comigo? Constrangimento ilegal. Eu estava sendo impedida, sem um motivo aparente, porque se ela me desse uma razão justificável e razoável, eu até poderia entender, mas não tinha um motivo. Constrangimento ilegal. Ameaça. E ameaça pode ser de várias formas, né? Pode ser ameaça física, pode ser ameaça psicológica. Reduzir alguém à condição análoga à de escravo, também está no Código Penal. E na CLT, nós temos também alguns artigos. A questão da rescisão indireta, prevista no artigo 483, a linha D. E a questão do rigor excessivo. Precisamos analisar cada caso. Às vezes, você consegue enquadrar tudo isso numa ação só. Ou, pelo menos, alguns desses itens numa única ação contra uma mesma pessoa. A Lei 7.716, de 89, seu artigo 20, que dá o tipo, que define o crime de racismo, que ocorre de várias formas. Então, a redação do artigo 20 é que dá o tipo penal. A Lei 9.029, que proíbe a exigência de atestados de gravidez e esterilidade e outras práticas discriminatórias para efeitos admissionais ou permanência na relação de trabalho. E a Lei 14.187, de 2010, que impõe penalidade administrativa para aquele que pratica discriminação racial. E esta penalidade, ela não é voltada apenas para a pessoa jurídica. Ela é voltada também para a pessoa física. Você está numa reunião, numa festa, sei lá, e alguém te ofende racialmente. Pegue testemunhas, procure saber o nome e endereço da pessoa e faça a denúncia na Secretaria da Justiça ou aqui na nossa Ordem dos Advogados, via Comissão da Igualdade Racial. E nós aqui não temos poder de polícia, mas nós procuramos apurar o que aconteceu e depois remetemos o expediente ao Ministério Público, que é quem vai determinar qual é o tipo penal e que vai acatar a denúncia e prosseguir o feito até seus ulteriores termos. Então, a Secretaria da Justiça recebe as denúncias com fulcro na Lei 14.187. Se for empresa, ela poderá, além da multa a ser imposta, ter a sua sede ou filial fechada. E se for pessoa física, ela vai ter que pagar uma multa também, que não é branda, e essa multa não vai reverter para o infrator, vai para o fundo lá do Ministério Público, né, para poder estar tendo subsídios para patrocinar essas causas. Então, é importante a gente saber disso, para, quando acontecer uma situação de discriminação e de preconceito, nós temos a ideia onde vamos recorrer, o que é que nós vamos fazer. E essa Lei 14.187, poucas pessoas sabem da existência dela. E poucas pessoas sabem que tem esta faculdade de procurar a Secretaria da Justiça através lá do Ombudsman, ou através de e-mail, ou através de representação pessoal, através de carta registrada. O que precisa é a pessoa saber quem foi que ofendeu,
Porque não adianta fazer a denúncia, foi a Maria. Mas aí, Maria do quê? Não sei. Onde que ela mora? Também não sei. Aí depois a pessoa fala assim, não adianta que não acontece nada. Mas não acontece nada que você não deu subsídios. E quando chega na justiça, não adianta que o juiz não deu ganho de casa. Mas por que não deu? Porque não provou. O juiz só dá a procedência se ficar cabalmente demonstrada que houve aquela atitude preconceituosa e discriminatória. Então, meus amigos, minha seleta plateia, eu vou terminando. E como eu falei lá atrás, do que diz o preâmbulo da nossa Constituição, que é muito legal, e geralmente a gente lê a Constituição, mas não para refletir no preâmbulo, né? Mas ele é fantástico. Faz coro com o que está escrito lá o seguinte: a verdade brota da terra, do céu a justiça baixa o seu olhar sobre a terra. Encontraram-se a graça e a verdade. A justiça e o direito se beijaram. Isto existe há milhões de anos. É muito atual e verdadeiro. Está escrito no Salmo 85, versículos 10 e 11. Obrigado pela atenção.